Olá pessoal, eu sou a Thaís e eu vou fazer o exercício 33 da seção 2.1 do livro de Estatística Aplicada de Larson e Faber. Esse exercício pede que se construa a distribuição de frequências e o histograma da frequência relativa para o conjunto de dados de pontos no boliche. O exercício já determina a quantidade de classes que nós devemos usar, no caso serão 5. A primeira coisa que eu fiz foi ordenar o conjunto de dados para facilitar a contagem da tabela. Então, o menor valor que nós temos é 146 e o maior é 264. Eu coloquei aqui como que o valor das faixas foi obtido. Então, é tirado a raiz de n, né, sendo n o número total de dados, que no nosso caso é 26, tendo assim o número de 5 faixas, tá? Para construir a classe, nós precisamos da amplitude, o tamanho de cada faixa e o extremo limite inferior. Então, a amplitude é o maior dado, no nosso caso, 264 menos 146, que é igual a 118. Então, essa é a amplitude dos nossos dados. Depois disso, para determinar o tamanho da faixa, eu pego esse valor e divido pela raiz de n, que no nosso caso é 5 menos 1. Isso daqui vai dar 29,5. Então, cada faixa terá 29,5 entre o menor e o maior valor dela. E o extremo limite inferior será o menor dado, que ainda é 146, menos o tamanho da faixa, dividido por 2. Isso daqui vai dar 131,25. Após isso, nós vamos colocar aqui as classes, né? Então, 131,25 é o nosso primeiro valor. Se eu somar o tamanho da faixa a esse valor, eu vou obter 160,75. Fazendo isso para todas as classes, nós vamos ter 190,25, 219,75, 249,25 e 278,75. Então, essas aqui são as nossas faixas, né? Após isso, é necessário fazer a contagem de dados que cada uma conterá. No caso, essa primeira faixa aqui vai ter 1, 2, 3, 4 dados. A segunda, 10. A terceira, 4. A penúltima, 6 e a última, 2. Então, fazendo essa contagem aqui, você consegue obter esses valores. Para conferir se está tudo certo, é interessante contar e ver se bate com o número total de dados que nós temos. No caso, todos os dados batem. A frequência relativa é obtida através da divisão da frequência absoluta de cada classe pelo valor total de dados. 4 dividido por 26 vai dar 0,15. Então, 15%. Se eu dividir 10 por 26, isso vai dar aproximadamente 39%. 4 por 26 é igual ao primeiro, então 15%. O penúltimo, 6 dividido por 26 vai dar 23%. E o último, 2 dividido por 26, igual a 8%. Então, esses valores foram arredondados e é sempre importante que o total dê 100%. Então, essa é a frequência relativa que nós vamos utilizar para construir
é o histograma dos pontos no boliche. Eu já tinha feito esse histograma manualmente e aqui está a foto dele. Então, a primeira coluna desse histograma corresponde à primeira faixa, né? Então, nós temos 4 dados aqui que correspondem a 15%. A segunda, 10 dados que correspondem a 39%, e assim até o último dado que é o menor, né? 8%. A pergunta que o exercício faz é qual que é a classe com a maior frequência relativa e a que tem a menor frequência relativa. No caso, a maior é a segunda classe, que corresponde ao quê? A maioria dos jogadores fazem entre 160 pontos e 190, e a minoria consegue fazer 249 pontos ou até 278 pontos. Então, nós podemos concluir que uma pequena quantidade de jogadores fazem pontos altos. Então, esse é o meu exercício, eu espero que vocês tenham entendido e obrigada!